Olá, hoje vamos mergulhar num material, olha, fascinante, sobre o Shondario Guarani. Temos fontes bem ricas aqui, que misturam pesquisa acadêmica com experiência de campo mesmo. Isso. E a nossa ideia é tentar extrair, né, o que há de mais essencial nessa prática corporal indígena tão particular. Exatamente. É uma análise que junta antropologia, estudos de performance, relatos pessoais. Vamos tentar desembrulhar isso juntos. Pois é, e o interessante é que as fontes já deixam claro. O Shondaro não é só uma dança, nem só uma arte marcial assim separadinho. Uhum. É mais como um universo complexo, onde corpo, espiritualidade, identidade guarani e até política, tudo isso se conecta. É bem multifacetado. E o que define, então, o Shondaro? Pelo que entendi, não é só o movimento físico, né? Não mesmo. As fontes falam de instrumentos, um baraca, acho que é um tipo de violão, né? Isso, tipo um violão. Tem a ravei, que é a rabeca, o angapo, um tambor. E tudo isso ligado a Nyanderu Coelho, a divindade deles. Exatamente. A dimensão espiritual é super central. Mas sabe, o que me chama muito a atenção na análise é a ênfase na corporeidade, na percepção sensorial mesmo. Ah, interessante. Falam muito da força do coração como guia, sabe? Valorizando o sentir, a intuição, mais do que só a razão, o pensamento linear. É uma comunicação que transcende a fala. Força do coração. E isso me soa como uma inteligência mais corporal, intuitiva. É por aí? É bem por aí, é valorizar essa leitura do ambiente, do outro, que passa direto pelo corpo. O corpo como principal instrumento de conhecimento e de interação. E mencionou também o popiquá, né? Umas varetas sonoras. Como é que isso entra na história? Ah, o popiquá. É fascinante. Geralmente quem usa é o líder, o ruvicha. E não é só para marcar ritmo, não. Ah, não. O som e o próprio movimento das varetas, eles servem para estimular os sentidos, para treinar os reflexos, a esquiva, usando a audição, a visão periférica. Uau. A análise descreve isso como uma busca por um retorno ao pré-objetivo. Retorno ao pré-objetivo. Confesso que esse conceito parece um pouco denso. Dá para simplificar? Dá sim, pensa assim. É como treinar os sentidos para reagir de forma mais instintiva, sabe? Quase como voltar a um estado de percepção mais puro, antes da gente colocar nome em tudo, antes dos conceitos. O corpo sente e reage direto ao mundo, de forma mais imediata, sem tanta mediação do pensamento, da análise. É tipo uma sintonia fina com o que está acontecendo ao redor. Entendi. Fez sentido. Então a gente tem essa dimensão corporal, sensorial, espiritual, mas os textos também conectam tudo isso e de forma bem forte com a política, com a resistência. Como é que uma prática tão focada no corpo vira ferramenta política? Aí a análise vai fundo mesmo. O Shonzara é colocado ali no centro das lutas indígenas, principalmente a luta pela terra, pela identidade, pela autonomia cultural. Certo. E a própria performance, o jeito de se mover, de interagir, até de responder, ou às vezes de não responder diretamente, tudo isso vira estratégia política. Interessante isso de não responder diretamente. Essa ambiguidade, ela funciona como tática? Sim, é uma forma de lidar com o outro, né, com o não indígena, principalmente em situações onde o poder é desigual. Cria uma incerteza, um espaço de manobra, sabe? Permite afirmar a agência Guarani sem necessariamente ir para o confronto aberto direto. É um jeito de controlar a interação nos seus próprios termos, assim. Essa ideia da ambiguidade, da astúcia como estratégia, me lembrou na hora das histórias do Peru Rimã, aquela figura do trickster, do trapaceiro que as fontes mencionam. Tem a ver. O Peru Rimã, ou Pedro Malassartes, em outras tradições, ele personifica justamente essa inteligência que usa o humor, a esperteza, às vezes até a enganação, para subverter o poder, né? Para virar o jogo. Exato. E as fontes sugerem que essa mesma lógica, essa mesma inteligência, pode operar nas interações políticas e na própria performance do Shondaro. Isso se liga ao que chamam de performance marcial. Performance marcial. Mas você disse que não é necessariamente luta física, né? Isso. Tem a fase de preparação, onde o confronto é só uma possibilidade, né, potencial. E tem a fase da interação direta, do confronto real. Mas mesmo nesse confronto, a performance pode ser a arma principal. Como assim?
O autor dos textos descreve ter visto, junto com o mestre Guarani, vídeos de protestos. Um exemplo era a ocupação de uma prefeitura. E os guaranis estavam usando o chondaro ali. E qual era o efeito disso no protesto? Olha, o efeito descrito é potente. Aquele corpo coletivo em movimento, com as pinturas corporais, os cantos, os gritos, isso tudo cria uma presença muito, muito forte. Uma estética de confronto que, segundo a análise, pode intimidar, pode até paralisar o adversário. Paralisar. Sim, no exemplo, os seguranças da prefeitura. E isso sem precisar de violência física direta, entende? O corpo ali, em performance, vira tipo um artefato político. Um artefato. É, carregado de significado, com poder de ação naquele contexto específico. Desafia os estereótipos e afirma a presença, a força guarani, de um jeito muito visual e sonoro. Nossa. Então, se a gente junta todas essas peças, o Xandário é de fato muito mais complexo do que parece à primeira vista, né? Com certeza. É como se fosse um microcosmos da visão de mundo guarani. Mostra como o físico, o espiritual, o social, o político não são caixinhas separadas para eles. Está tudo interligado nessa prática viva. E isso desafia muito as nossas categorias ocidentais, né? Revela uma forma muito sofisticada de conhecer, de estar no mundo e também de agir politicamente através do corpo. É fascinante mesmo. E deixa a gente pensando, né? Até que ponto outras práticas corporais, mesmo aqui nas nossas sociedades, não carregam também dimensões políticas, dimensões de resistência, que às vezes ficam meio escondidas, né? Por baixo da superfície do treino, da performance artística. Fica aí a reflexão.